Oi pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Eu tava um tempinho sem aparecer por aqui por causa da correria. Eu tava bem corrido a minha vida aqui. Mas Deus me incomodou meu coração, né? Deus incomodou meu coração para que eu pregasse as boas novas dele, né? Para que eu postasse algo da parte dele. E aí eu tô aqui em obediência, né? E porque Deus me tirou do conforto, né, para poder falar com vocês, para poder alcançar vocês. Deus, ele é muito maravilhoso. Então, vamos lá. Deus me colocou no coração uma palavra que se encontra lá em Levítico, capítulo 26, versículo do 3 até o 7. E a gente vai pular um pouco, né, e vai ler novamente do 11 até o 13. Primeiramente do 3 ao 7, que diz o seguinte: Levíticos 26, 3. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. Bom, aqui do versículo 3 até o 7, primeiramente ele fala no 3 que se a gente guardar os mandamentos dele, se a gente os fizer, ou seja, isso é uma promessa condicional, onde o ser humano precisa fazer a parte dele para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas, né? Então, ele começa falando que se a gente obedecer a ele, se a gente guardar a palavra dele e praticar dia após dia, ele fala que vai ser responsável em nos abençoar. Tanto é que ele fala aqui no versículo 4: Então eu vos darei as chuvas a seu tempo, a terra dará a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. E o 5 também ele fala de prosperidade. Ou seja, no 4 e no 5 ele fala que ele vai ser responsável em nos abençoar. E isso é uma característica de Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Esse galardoador é a mesma coisa que recompensador. Ou seja, Deus ele ama em nos abençoar. Ele está disposto a entregar o melhor para a gente, se a gente obedecer a palavra dele. No versículo 6 ele fala que também darei paz na terra e dormireis seguros. Trazendo isso para as nossas vidas, o que é esse paz na terra? Paz na terra é a mesma coisa que a nossa casa. A terra é a mesma coisa que a nossa casa. Ou seja, ele dará paz para a nossa casa, ele dará paz para a nossa família. Não há nada melhor do que viver em paz na nossa casa, né? Ter paz. Então Deus ele fala que trará paz para as nossas casas. E ele fala que a gente vai dormir seguro. Ou seja, a gente vai ter a segurança de Deus. Deus vai nos proteger de qualquer mal. Logo no final do versículo, ele fala que vai fazer cessar os animais nocivos. O que é esses animais nocivos? São a mesma coisa que predadores, né? Mas trazendo isso para a nossa vida, é como se tivesse algumas situações na nossa vida que roubasse coisas. Exemplo, roubasse a fé, roubasse o amor, roubasse o dinheiro, ou então roubasse a paz. São situações que nos roubam alguma coisa preciosa na nossa vida. E ele fala que Deus fala que vai repreender esse mal. Ou seja, esse mal não vai chegar na nossa tenda. Assim como ele fala lá em Salmo 91 que mal nenhum vai chegar nas nossas tendas. Ou seja, se a gente guardar os mandamentos do Senhor, se a gente obedecer, Deus ele fala que vai ser responsável por nos abençoar, vai nos trazer paz para nossa casa, para nossa família, e ele vai ser responsável por repreender todo o mal
que mina alguma coisa, que rouba alguma coisa preciosa na nossa vida. Essa palavra falou muito comigo, muito mesmo, porque é realmente o que eu estou vivendo hoje. Só para vocês terem uma ideia, essa parede que está atrás de mim aqui, ela é do meu apartamento. Recentemente Deus me deu condição, né? Porque foi o próprio Deus que me deu condição para comprar um apartamento. Só dando um contexto sobre a minha vida, quem não me conhece, eu antes de me converter eu saía bastante, né? Eu ia para balada, para essas coisas. A gente pensa que no mundo a gente é livre, mas a verdade é que não é bem assim, sabe por quê? Porque eu saía, bebia, fazia outras coisas mais, mas quando eu chegava em casa eu sentia um vazio, né? Eu sentia, como posso falar? Eu sentia falta de alguma coisa, eu ficava pensando, né? O que será da vida, né? Se é só esse caminho, qual que é o sentido da vida? Eu ficava pensando e vinha um vazio no meu coração e uma tristeza, eu não sabia por quê, mas era a falta de Jesus Cristo e era também a escravidão, né? Que no caso, essa falta a gente busca preencher com outras coisas do mundo, né? Mas nada vai preencher aquilo. E a gente meio que fica escravo daquilo. A gente fica escravo do nosso corpo. A gente fica escravo do nosso sentimento. E nisso tudo, né? Logo depois que eu me converti, Deus ele quis preencher esse vazio em mim. Ele me perdoou, né? Todos os meus pecados. Ele quis habitar em mim. Ele me mostrou o amor dele. Ele me mostrou o amor dele. Ele mostrou que ele morreu por todos nós. Sabe? Você não conhece... Você tem algum amigo que morreu por você? Não tem ninguém que pode morrer por você assim, sabe? Só foi Jesus mesmo, com todo o amor que ele tinha por nós. E ele fala que ele veio aqui para nos dar vida e vida com abundância. Sabe? Na Bíblia ele fala que conhecereis a verdade vos libertará. Deus, ele é o único interessado em te abençoar. É o único interessado em entregar o melhor para você. É o único interessado em te dar uma vida boa. E o diabo é o único interessado em destruir ela. O único interessado em acabar com sua vida e com sua salvação. Então, voltando aqui pro contexto, eu encontrei a felicidade verdadeira em Cristo, em Jesus Cristo, sabe? E Deus ele quer preencher esse vazio em você. Deus ele quer uma intimidade, ele quer um relacionamento com você. Tanto é que no versículo 11, 12 e 13, que eu falei que eu ia ler depois, eu vou ler aqui agora, diz assim: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. E eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Eu quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Ou seja, se a gente andar em obediência ao Senhor, se a gente procurar guardar e praticar dia após dia a palavra de Deus, os mandamentos dele, Deus ele está falando que vai nos tirar do Egito. O que é esse Egito na nossa vida? É o mundo, é as práticas antigas, as práticas pecaminosas que a gente tinha antes de se converter, ou então se você estiver tendo. E Deus ele está falando que se você se decidir na sua vida, buscar Ele e entregar a sua vida a Ele, Ele está falando que Ele vai te ajudar nisso, Ele vai procurar te dar graça para você poder resistir ao mal. Esse é o objetivo da graça, não é a libertinagem, porque lá em Romanos 6, versículo 15, diz que nós não estamos mais debaixo... 14, quer dizer, versículo 14. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. O que é essa lei? É a lei antiga, a lei de Moisés. Hoje em dia, a gente tem a lei de Jesus, né, que ele veio para acrescentar coisas e aperfeiçoar
E também ele trouxe a graça. A graça é o poder de resistir ao mal, o poder de resistir ao pecado. E ele fala no versículo 15, Paulo escreve e fala: pois que pecaremos, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim pela graça, de modo nenhum. Não, versículo 16, não sabem que a quem vocês se apresentar, vocês serão servos, ou seja, ao qual o Senhor que vocês se apresentar será servo, ou do pecado ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, ou as práticas do mundo, para falando em português, claro, para você morrer espiritualmente aqui na terra com esse vazio e morrer na próxima vida, ou então a obediência de viver aqui a abundância do Senhor, viver aqui de cabeça erguida, porque se Deus ele tem um encontro verdadeiro com você, Deus ele vai te tornar uma nova criatura. Ele vai, claro que a gente pela nossa natureza pecaminosa, a gente é pecador, mas a gente não vive mais a gente não vive mais no pecado. A gente não vive mais com aquelas práticas antigas. Deus, por meio da graça, nos deu o instrumento, sabe? A ferramenta principal para poder resistir ao mal, para poder resistir ao pecado. Por isso que a gente não está mais no pecado. Então Deus ele é fiel para poder, sabe, nos mudar, nos moldar. Quando eu me converti, eu não tinha nada, eu não era casado, nem tinha filha. Falando um pouco sobre mim, né? Sobre o testemunho da minha vida, para edificação da fé do pessoal. Eu não era casado, não tinha filha e não tinha carro nem casa, né? Logo depois que eu me converti, o Senhor me fez conhecer o amor da minha vida, né? E a gente teve o propósito no coração, né, de se casar. Naquele momento ainda a gente não tinha nada, então a gente começou a subir e descer no monte, começou a buscar mesmo fervorosamente ao Senhor até hoje. E a gente colocou um propósito no coração de Deus, ele prover as coisas do casamento, prover tudo na nossa vida. Então, quando a gente começou o propósito em novembro, logo em dezembro, eu recebi um carro de graça. Eu não tive que pagar nenhum real. Deus me deu. Deus ele usou uma pessoa para me dar um carro. Logo depois, a gente foi fazer o orçamento da festa, né? A festa estava muito, muito, muito cara. E Deus fez um rebuliço ali naquele dia que o cara a gente pagou barato. E a gente ainda levou um monte de brinde ainda por cima. Deus, ele proveu aquilo que a gente desejava e nem formalizava para ele. Exemplo, né? Isso aconteceu realmente. No dia do casamento, minha esposa olhou uma taça que a gente estava bebendo do buffet. Ela gostou muito, desejou aquilo, né? Mas não orou para Deus, não pediu para Deus, nem formalizou nada. Na mesma semana de casamento a gente recebeu essa mesma taça, um joguinho assim de 6. Deus ele tá pronto para nos abençoar. O desejo do coração dele é nos abençoar. E logo depois que a gente casou, né, a gente conseguiu uma casa de aluguel por um bocado de tempo, um pouquinho de tempo, né? E a gente ficou durante 4, 5 meses nessa casa de aluguel, até que Deus providenciou um apartamento para mim. Ele me falou para me comprar um apartamento desempregado. Eu não tinha nenhum emprego na época que Deus falou para mim comprar. Aí eu comprei. Depois, acho que eu não sei ao certo quanto tempo, mas a gente entrou aqui. Eu comprei o apartamento com os pisos quebrados, né? Estava meio fofo. E aí Deus falou para mim, ó, você quer arrumar os pisos? Você quer deixar do seu jeito? Cara, é só pedir. É só pedir, não se preocupa. E até aquele momento eu não estava empregado ainda. Então Deus ele providenciou os pisos. Eu fui lá, eu comprei os pisos, né, no cartão. Providenciou os pisos. Eu chamei também o pedreiro para poder fazer a obra, né? Eu chamei o pedreiro sem dinheiro nenhum. Mas quando foi para pagar ele, eu tinha dinheiro na conta.
Graças a Deus, porque Deus providenciou. E Deus fez coisas maravilhosas na minha vida. E eu sou a prova viva de que ainda hoje tem milagres de Deus aqui na terra. Ainda hoje, Deus ele faz milagres, ele intervém na nossa vida. Deus ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe aqueles milagres do passado? Está disponível para você. Basta crer, basta buscar. É igual aqui na palavra que disse, né? Basta você obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. Deus ele é o único interessado em te abençoar. Amém, irmãos? Vamos parar para orar. Seja lá onde você estiver, se você puder fechar os olhos comigo, né, para orar, eu agradeço muito. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi lançada, Senhor, que possa produzir fruto nos corações de quem assistiu, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa agir poderosamente, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, mostrando a verdade, Senhor, para cada vida. Senhor, que eu te peço e agradecer em nome de Jesus. Amém.